No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. Estamos aí com mais um vídeo. E antes de analisarmos esse texto, de adentrarmos profundamente nesse texto, eu gostaria de deixar um aviso para os irmãos. Eu fiquei sem gravar vídeo na última sexta, porque tem acontecido alguns problemas no canal. O que acontece? Esse canal é com um único e simples objetivo, evangelístico, pregar o evangelho. Não é com fins lucrativos de dinheiro, de ganhar dinheiro com isso. Eu não faço esse trabalho aqui pensando em dinheiro. No entanto, se eu fizesse esse trabalho pensando em dinheiro, eu faria no Instagram, porque o que dá mais dinheiro hoje é publicar vídeos no Instagram. Eu faço apenas no YouTube porque é mais fácil, mais cômodo para mim, já estou mais acostumado. E o Instagram que é a plataforma hoje que dá mais dinheiro. Ou então talvez fazia pequenos cortes e colocava no TikTok e em todas as plataformas que temos hoje aí, Kawaii, entre outras, né? No Facebook. Não, eu faço apenas aqui no YouTube. E o YouTube, vendo o canal crescer, imaginando que eu quero monetizar o canal, ele está cortando views dos meus vídeos. Por isso que eu deixei semana passada sem vídeo por causa disso. Porque o que acontece? Eu consigo identificar isso por meio dos comentários. Tem pessoas que sempre comentavam: parabéns, vídeo muito bom, seu canal é muito bom, sou fã do seu trabalho, Deus abençoe seu trabalho. Ou seja, são pessoas que gostam do meu trabalho. E sempre comentavam. Os comentários dessas pessoas sumiram, não aparecem mais. Por que não aparecem mais? Por causa daquilo que alguns relataram, ou seja, poxa, o seu vídeo não está chegando notificação para mim, mesmo com o sininho ativado, não chega notificação para mim, não está chegando. Ou seja, essas pessoas que sempre comentavam, que sempre gostavam, falavam, demonstravam gostar dos vídeos, não estão comentando porque as notificações não estão chegando a elas. E com isso, elas não vendo que o vídeo foi publicado, elas não comentam, porque elas gostavam do canal, gostam do canal. Então o problema delas não comentarem é porque os vídeos não estão chegando até elas, que foi relatado por mais de um irmão, vários irmãos relataram isso: ó, olha, as notificações não estão chegando para mim. E com isso, o que acontece? O YouTube tem baixado os views, né, as visualizações dos meus vídeos. Eu vou deixar para vocês aí para verem o último vídeo que fiz sobre o milênio. Ele estava com 2 horas após eu ter publicado, ele estava com 1016 visualizações. 2 horas. Com 3 dias, ele caiu para 400 visualizações. E depois, à medida que a semana vai passando, o pessoal vai assistindo, ele voltou para 938, que é o que está agora. Eu não consegui salvar com 400 visualizações ali com 3 dias. Mas o interessante é que se com 2 horas ele estava com 1016 visualizações, porque agora com 13 dias ele está apenas com 900. E é interessante que com 2 horas ele atingiu isso. O pessoal geralmente assiste meus vídeos no domingo e no sábado à noite. Eu publico na sexta à noite, ou seja, com 2 horas já tinha isso. Esse vídeo deu no mínimo 3.000 visualizações e o YouTube diminuiu, colocou. Isso está acontecendo com vários vídeos meus, vários. Alguns que bateram mais de 2.000 visualizações estão lá com 400 visualizações. É o YouTube tentando dificultar para que eu não monetize o canal. Não tem intenção de monetizar, de ganhar dinheiro, sim de propagar o evangelho. Se você que assiste esse vídeo quer cortar, pegar o vídeo aqui, publicar na sua plataforma, no seu canal, fique à vontade. Meu intuito apenas é pregar o evangelho. Então, dito isso, vamos para o texto. Eu iria analisar esse texto porque, irmãos, esse texto foi o tema do estudo da Escola Sabatina desta semana. E eu vi vários vídeos falando sobre João 1 e achei assim, uns vídeos muito simplórios, sem detalhes, até na própria lição mesmo, veio sem detalhes, sem nada. Um tema que é muito caro para o cristianismo e um tema que é muito importante para todos nós cristãos. Eu falei, não, vou gravar um vídeo fora do que eu estava gravando, que é sobre escatologia, para poder esclarecer um pouco esse assunto que às vezes é um pouco mal compreendido e não foi bem tratado na lição dessa semana, no estudo dessa semana, nos vídeos que vi aí pela internet. João 1.1 pode ser traduzido e o verbo ou palavra, a gente opta por o verbo era um Deus. A resposta é simples, não, de forma alguma. De forma alguma, não tem lógica e cabimento. O texto não aceita essa tradução. E o verbo era um Deus. Isso é impossível dentro desse texto. Isso é impossível por vários motivos. Se a gente analisar esse texto, eu quero analisar a tradução, mas antes eu vou fazer uma pequena observação teológica que já demonstra que não cabe essa tradução neste texto. Vejamos aqui o texto de Isaías 43:10, que é o texto que os irmãos das Testemunhas de Jeová usaram, tiraram para darem o nome à sua denominação, Testemunhas de Jeová. É lá que eles tiraram o nome da denominação. Então, analisemos esse texto para fazermos um pequeno esboço teológico antes de entrarmos na tradução. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Aqui está o tetragrama sagrado. O meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e que depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, que aparece o tetragrama sagrado de novo, Yahvé. Eu sou Yahvé,
e fora de mim não há Salvador. Interessante, irmãos, que aqui, se a gente for para Mateus 1, 21, a gente vê quem é o Salvador em Mateus 1, 21. O Salvador é Jesus Cristo. E aqui, Yahvé, o tetragrama sagrado, dizendo, eu sou o Salvador. E no Novo Testamento vemos com a revelação que o Salvador é Jesus. Então é um indício claro que Jesus é Deus. E aqui diz que antes de mim Deus nenhum se fez e depois de mim Deus nenhum se formou. Ou seja, se Jesus for um Deus ali em João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus, já temos um problema de ordem teológica, pois um Deus, então há Deus e um Deus menor, um outro Deus. Então temos dois deuses, ou seja, biteísmo. Então já temos um problema de ordem teológica ali. Aí o pessoal quer comparar esse texto para tentar justificar isso com os textos de 2 Coríntios 4:4, que Paulo fala que o diabo é o Deus deste século, e de João 10:34, que é uma citação do Salmo 82, que diz, vós sois deuses. Aí eles querem pegar esses textos nos seus contextos e compará-los com João 1:1. É impossível fazer isso, uma demonstração de plena ignorância. Por que eu digo isso, meus irmãos? Analisemos. Paulo falando sobre os incrédulos, as pessoas que não acreditavam na verdade, não queriam dar ouvidos à verdade por causa do diabo, que é o Deus desse século, que cegou o entendimento deles, ou seja, o que era tido como Deus desse século. Não que ele seja Deus no pleno poder absoluto, tem algum poder de criar, de subsistir. Não, é porque ele, o diabo, estava sendo o Deus, colocado no lugar de Deus, sendo o Deus desse século para os incrédulos. O contexto é muito claro. Quando a gente olha Jesus falando com os fariseus, ele diz, vocês estão achando ruim de eu falar que sou filho de Deus? A escritura, que não pode falhar, disse para aqueles juízes corruptos, vós sois deuses, ou seja, no Salmo, Deus está falando de uma forma até irônica dos juízes ímpios que julgavam com impiedade, que Deus estava vendo isso, ou seja, eles se intitulavam Deus, ou seja, eu julgo, a lei é minha, eu faço, se intitulando como se fossem Deus, ou seja, a minha palavra é que vale. E Deus estava analisando aquilo, é quase que uma ironia, ou seja, os dois textos nos seus contextos demonstram apenas que o diabo e esses ímpios estavam se passando por Deus. Eles não eram Deus. O contexto não tem criação, não tem poder, não tem nada. Se você analisar o contexto de João 1, diz que no princípio era o verbo, no princípio, no início de tudo, antes de tudo existir, o verbo já existia. Ele estava junto com Deus nesse início e ele era Deus. Ou seja, olha o contexto, seguindo, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez, nada. Então, já temos aí vários indícios. Ou seja, olha o contexto de João 1 ao 3. E olha o contexto, 2 Coríntios 4:4, de João 10:34, que é o Salmo 82, é totalmente diferente. Se dissesse em 2 Coríntios que o diabo é o Deus desse século, que estava no início com Deus e que criou todas as coisas com Deus e que tem poder para criar, para subsistir, aí sim eu concordava com os irmãos que a semântica que eles tentam mudar, ali, o campo semântico da palavra Deus é o mesmo, né? Mas eles fazem isso é uma deturpação do texto, do significado, do contexto. Me perdoe, irmãos. Teologicamente é impossível também aceitar isso. Mas falaremos da questão da tradução. Iremos analisar esse período de João 1, que é um período composto por parataques, é um período sindético. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? De cabeça, citarei de memória, en arre en hologos, kai hologos proston theon, kai theos en hologos. Esse é o texto, né, de João 1, citando de cabeça. E iremos analisar em especial a última oração, e o verbo era Deus, né? E o verbo era Deus. Kai theos en hologos. Iremos analisar apenas isso. Quando vamos analisar esse texto, qual que é a primeira coisa que devemos fazer nesse texto? É identificarmos o sujeito. Mas antes eu quero fazer uma pequena observação da primeira oração, que diz en arre en hologos. Um TJ, né, eu fico impressionado com isso, disse que no princípio era o verbo, ou seja, no princípio ele foi criado, que ele passou a existir, no princípio ele foi criado, que o verbo eimi ali quer dizer que Jesus no princípio foi criado. O eimi no imperfeito da terceira pessoa singular, não, que Jesus foi criado, que ele passou a existir. Isso é um desconhecimento da língua grega, de vocabulário, de tudo. Não tem como entendermos esse texto. No princípio Jesus foi criado, passou a existir. No princípio ele foi criado. Não tem como. Por quê, irmãos? Quando a gente analisa a língua grega, há vários verbos na língua grega. Se João quisesse dizer que Jesus fora criado, passou a existir, bastaria usar o verbo gnomai. Ele usaria o verbo gnomai, que é se tornar, passar a existir, e aí sim ele iria dizer, no princípio, Jesus passou a existir, em um princípio, em algum determinado momento, Jesus passou a existir. Não é isso que João quis dizer, ele poderia ter usado o verbo gnomai, nem poderia ser no imperfeito, ele deveria usar o verbo gnomai, ou no auristo, ou no perfeito, e na voz ativa, que Jesus fora criado, ele foi criado, ele não passou a existir, senão ele se auto-existiu. É um desconhecimento tremendo de língua grega, de gramática e de vocabulário, que é a coisa mais simples desse irmão que fez esse comentário, que no princípio Jesus passou a existir. Não, o que o texto quer dizer é o seguinte, no princípio era o verbo, ou seja, todo tanto que você voltar no princípio, todo tanto, 1 bilhão de anos atrás, no princípio, o princípio é ali, o verbo já era, ele já existia. Voltou mais no princípio, todo princípio que você voltar, antes até do tempo,
o verbo já era, ele já existia, ou seja, Jesus já existia no princípio, em todo, tanto que você voltar para trás, Jesus já existia, é isso que João quis dizer. Não é que ele passou a ser, senão ele usaria ginomai. Repito, não usaria o verbo eimi. Isso é um erro simples de vocabulário desse irmão TJ. Mas continuando, quando a gente analisa a última oração, quando a gente analisa a oração e o verbo era Deus, kai theos en ho logos, a gente entende o seguinte: primeiro temos que identificar o sujeito ali. Há algumas regras para a gente identificar um sujeito quando na oração, tanto o sujeito quanto o predicativo do sujeito estão no nominativo. Há algumas regras para identificarmos o sujeito e começarmos ali a fazermos uma análise sintática desse texto, desse verso, no caso. E essas regras são basicamente de memória. Se houver um pronome, ele será o sujeito. Se houver um título, um nome, um substantivo próprio, ele será o sujeito. Se um estiver com o artigo e o outro não, ele será o sujeito. Se os dois estiverem com o artigo, você olha o contexto imediato, o primeiro que foi citado como sujeito será o sujeito dessa oração. Tem algumas regrinhas para identificar. Então, identificando o sujeito dessa última oração é hologos, ou seja, o verbo é o sujeito. E aí vem, e o verbo era Deus ou um Deus? Antes de falarmos de era Deus ou um Deus, mais uma observação. Um irmão TJ, pegando o interlinear, aquelas traduções interlinear, que diz, e o verbo era divino. Aqui, essa tradução está certa, o verbo era divino, Jesus era divino, e não era Deus, era divino. Eles tentam inferir, colocar na cabeça das pessoas que há uma diferença semântica entre divino e Deus. É, mais ou menos para os irmãos entenderem, eu falar assim para vocês, leite materno e leite de mãe. Como se tivesse diferença entre leite materno e leite de mãe. Né? O adjetivo ali mudasse. Leite materno é diferente de leite de mãe. Eles tentam inferir que ser divino e ser Deus é uma coisa completamente diferente e que não pode, e que ali está falando que Jesus é divino, ele não é Deus. Isso é uma coisa que deve ser levada em consideração, essa tradução está certa, para tentar fugir da implicação que Jesus é Deus. E se João quisesse dizer, novamente, ali um erro de vocabulário, um desconhecimento de vocabulário, se João quisesse dizer que o verbo era divino, ele tinha vocabulário para isso. Tem o vocabulário teios, né? Teios, que é divino. Há o vocabulário para isso, né? Em 2 Pedro, capítulo 1, 3 e 4, se não me engano, Pedro usa teios, que é divino, ou seja, se João quisesse dizer que Jesus era divino, bastaria ele escrever kai teios en ho logos, ou seja, e o verbo era divino. Ele não usou teios porque não é a intenção de João dizer que o verbo é divino, apesar que se ele tivesse usado não mudaria nada. Não tem nada a ver. O pessoal que tenta inferir uma coisa que não está no texto, inferir um significado, mudar a semântica das palavras, dos adjetivos para dizer não, aqui é divino. É impressionante como os unicistas, os arianos fazem. É complicado, né? É complicado demais. Mas voltando ao texto, e Jesus, ele era um Deus ou Deus? Agora que entra a análise desta oração, já identificamos que o sujeito é hologos, é o verbo. Mas o verbo era um Deus ou Deus? Prestem atenção, irmãos. Em grego não há o artigo indefinido. Uma, uns, umas. Não há o artigo indefinido, apenas o artigo definido. O, a, os, as. Apenas o artigo definido. Quando se quer indefinir um sujeito, há vários meios para isso. Quando você já faz a identificação do sujeito, já identificamos que o sujeito é hologos. Você identifica na oração se há um verbo copulativo, que a gente chamamos de verbo de ligação. Então, hologos, vemos que há um verbo copulativo, o verbo eimi. E o verbo eimi, a gente identifica dentro dessa oração se há um predicativo. E esse predicativo, como que a gente identifica ele? Ele também estará no nominativo, que foi o que causou a dificuldade para identificar no sujeito. Vendo o sujeito, verbo copulativo, mas o predicativo aí, analisaremos esse predicativo se ele é anartro, sem artigo, ou se ele contém artigo. E analisaremos também se a sua posição dentro da oração, se ele está antes do verbo copulativo, o verbo de ligação, ou depois do verbo copulativo. Se ele estiver antes ou depois, devemos analisar se ele está antes ou depois e se tem ou não artigo. E quando analisamos essa frase, essa oração, né? Quando analisamos essa oração, vemos que o predicativo ele está antes do verbo copulativo, antes do verbo eimi, e ele está no nominativo, é claro, e ele não tem artigo, está kai theos en ho logos, ou seja, esse theos está sem artigo, porém ele está antes do verbo copulativo, o verbo eimi. Então isso nos indica que a ordem que João escreveu, a ordem escolhida por João, inspirado pelo Espírito Santo, de colocar kai theos en ho logos, esse theos antes do verbo eimi, antes do verbo copulativo, estando no nominativo sendo um predicativo do sujeito ho logos, e ele estando sem artigo, isso demonstra que a sua posição, né, pré-verbal, em relação ao verbo, e ele, por estar pré-verbal, está logicamente antes do sujeito. Ele deve ser traduzido não de forma indefinida como um Deus, assim como Deus, porque ele está antes do verbo copulativo, ou seja, isso é simples, é básico, é base da gramática grega. Isso é a coisa mais simples que temos, ou seja, a ordem que João escreveu ali, por ele colocar o predicativo antes do verbo copulativo e sem o artigo, demonstra que ele deve ser traduzido e o verbo era Deus, porque o sujeito, se identificamos o sujeito, a ordem em português e inglês altera, muda, né? Então a ordem seria
E o verbo era Deus, e não um Deus, porque o predicativo está sem artigo, está antes do verbo copulativo. Então isso aí só isso já demonstra que a tradução deve ser feita com e o verbo era Deus. Kai theos en hologos. E o verbo era Deus. A ordem que João escreveu, colocando o predicativo antes do verbo copulativo, sem artigo, demonstra que ele queria dizer e o verbo era Deus. Não há uma outra tradução possível para isso. Só que os irmãos, né, que defendem que Jesus era um Deus, os antitrinitarianos, às vezes não, mas o Theos está antes, sem artigo, por não conhecerem a língua grega, o funcionamento da língua grega, então ele deve ser traduzido como indefinido, um Deus, porque está sem artigo, mas eles não levam em consideração esta regra, este uso do predicativo antes do verbo copulativo, e querem inferir o significado ali pelo fato de um substantivo ou até mesmo um adjetivo em língua grega, quando ele não tem artigo, ele pode ser traduzido como indefinido, né? Só que quando ele não tem artigo e ele não está antes do verbo copulativo, aí sim pode ser traduzido como Eles não levam isso em consideração, tentam inferir esse conceito, e eles querem inferir que na língua grega o artigo tem a mesma função e finalidade tal qual na língua portuguesa. Isso é um erro, né? Os irmãos quererem fazer um uso do artigo, que o artigo indefine, como indefine na língua portuguesa, que a ausência do artigo vai indefinir o sujeito, como seja o adjetivo, o substantivo, como na língua portuguesa, em grego, é tal qual. Isso é um erro, né? Há várias formas para se indefinir um sujeito na língua grega. E o que eu acho interessante, que antes de falarmos disso, que novamente um apologeta TJ disse, não, se e o verbo era um Deus, o verbo era Deus, Deus é um predicativo, que ele deve ser traduzido com letra minúscula, porque predicativo não pode ser traduzido com letra maiúscula. Olha a ideia do camarada, traduzido com letra minúscula, para justificar a tradução desse que dizia o verbo era um Deus D com D minúscula, demônio com letra maiúscula e Deus, Jesus é D minúsculo, né? Complicado. E aí eles não tem que ser com D minúsculo, porque ser um predicativo é D minúsculo. Só que ele pega um conceito do nosso idioma moderno, século XXI, língua portuguesa, onde o substantivo próprio, um título, deve ser traduzido ou escrito, né, com a primeira letra em maiúscula, e ele quer julgar este conceito para a língua grega lá no primeiro século, quando as letras eram todas as mesmas, ou o texto era escrito tudo em maiúsculo, ou tudo em minúsculo, né? Provavelmente eu escreveu tudo em maiúsculo ou tudo em minúsculo, que é os manuscritos mais recentes, não. O texto deveria ser em minúsculo, que é pegar um conceito da nossa língua e aplicar à língua grega, um texto escrito há 2000 anos. É complicado como eles usam e fazem argumentações assim que nada tem a ver, que demonstram que eles não têm conhecimento nenhum da língua grega, do idioma grego, e querem se intitular como que conhecem, né? Mas quando a gente vê os argumentos que eles usam, a gente vê que eles estão falando besteira, bobagem, né? Isso aí é conversa. Só que eles não contam também que se João quisesse definir o Logos, dizer que o Logos, o verbo, era um Deus, bastaria ele alterar a ordem das palavras, como eu disse, né, a ordem das palavras ali determina se devem traduzir um Deus ou Deus. Se João quisesse dizer mesmo que o verbo era um Deus, bastaria ele escrever Kai hologos en theos. Essa seria a forma que João usaria para escrever e o verbo era um Deus, trocando ali a ordem do predicativo com o sujeito diante do verbo copulativo. Bastaria passar o predicativo para depois do verbo copulativo e deixá-lo sem artigo. Aí eles estariam se inscrevendo e o verbo era um Deus. João não fez isso. E outro detalhe que os apologetas também não te contam é que se João quisesse definir, dizer que o verbo era um Deus, uma coisa que é muito comum no Novo Testamento, também na Septuaginta, todos que estudam grego, estudam o Novo Testamento com seriedade, sabem disso, que no Novo Testamento, quando se quer dizer se quer definir, como é na nossa língua, se ele quisesse dizer um Deus, bastaria usar um adjetivo. No Novo Testamento aparece 346 vezes o adjetivo mia, que é o feminino, reis, masculino, e ren, que é o neutro, né? Ou seja, o adjetivo na nossa língua é numeral, né? Mas em grego ele é um adjetivo. Ou seja, se João quisesse indefinir, bastaria ele usar o adjetivo reis nessa oração, que ele indefiniria o predicativo dizendo que o verbo era um Deus. Também, além de alterar a ordem, poderia usar, deixando a construção desta forma. Kai hologos en reis theos. Essa seria a forma de João escrever e o verbo era um Deus. E ele não fez. Interessante, irmãos, que apesar desse adjetivo ser usado 346 vezes no Novo Testamento, só João o usa 60 vezes. Por que ele não o usou neste texto? Eu anotei algumas vezes que João usa esse adjetivo e é tão interessante que se analisarmos nos primeiros versos, no prólogo de João, já encontramos esse adjetivo. Em João 1 diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Assim está na nossa tradução. No original, se a gente fosse traduzir literalmente, ele aparece o adjetivo que está assim, ó, em João 1:3, que é, sem ele, nenhuma só coisa tinha sido feita. Literalmente está assim, ó, sem ele, nenhuma foi feita. Sem Jesus, nenhuma, entre aspas, coisa foi feita. Ali João já usa o adjetivo sem Jesus, nenhuma
foi feita, nenhuma coisa, nada foi feito sem Jesus, ou seja, João já usou o adjetivo um, no terceiro verso. Se ele quisesse dizer que Jesus era um Deus, bastaria ele usar reis ali na terceira oração desse primeiro verso. Ele não fez isso. Então, porque não era a intenção de João. E quando a gente vai analisando os usos que João faz, vejamos alguns aqui, que eu separei para vocês. São vários, mas eu separei alguns. Uma só coisa, em João 1,3, um dos dois apóstolos, em João 40, João 6,8, um de seus discípulos, João 6,22, o outro barco não estava ali senão um barco. E aí ele diz em João 6,70, um de vós sois o diabo, Judas, falando sobre Judas, em João 6,71, um dos 12, em João 7,21, uma obra fiz, né? Uma só obra fiz, João 7,50, Nicodemos, um deles, João 8,9. Aí vem aqui, vai um monte, né, que eu anotei aqui, ó. João 9,25, o cego dizendo, uma só coisa direi, né? Uma só coisa direi. Aí vem aqui João 10,30, que é um texto muito conhecido, eu e o Pai somos um. Ali João usa o adjetivo reis. Por que João não usou em João 1,1, né? Como eu disse, a frase no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus, ficaria kai, hologos, em reis, theos. Ou seja, muito simples de João dizer que o verbo era um Deus. Ele usou esse adjetivo 60 vezes no Novo Testamento, 346 vezes, porque ele não usou. Aí usa para um discípulo, um apóstolo, uma dracma, um barco, um deles. E no texto mais importante ele não vai usar. Se fosse a intenção de João dizer um Deus, ele não iria usar. Por que ele não usou ali o adjetivo? Porque não era a intenção dele dizer um Deus. Simples assim. E se fosse, como eu disse, ele poderia usar essas duas construções que já foram mencionadas. Kai, hologos, en theos, trocando a ordem ali, kai, hologos, en theos, ou usar acrescentando o adjetivo, colocando o adjetivo, kai, hologos, en reis, theos. Ele não optou por nenhuma dessas formas de escrita, ele optou pela forma que deixa claro que a tradução correta e o verbo era Deus. Kai, theos, en hologos, ou seja, isso era o que João queria nos dizer, isso que João queria escrever. O resto é malabarismo, é mentira, é acréscimo, é adulteração, é uso desrespeitoso do texto, porque vemos aqui várias formas de João dizer que o verbo era um Deus e ele não usou nenhuma delas. E sabe por que João quis escrever kai, theos, en hologos e o verbo era Deus? Por que João quis escrever dessa forma, com o predicativo antes do verbo copulativo, não usando ali nenhuma outra construção possível? Por que João quis fazer isso? Deus, prevendo as seitas e as heresias que iriam aparecer no decorrer ali dos 3 primeiros séculos, prevendo quanta ignorância o povo iria usar para com esse texto, Deus já se antecipou e quis que João escrevesse dessa forma, kai, theos, en hologos, o predicativo sem artigo anarto, antes do verbo copulativo, antes do verbo ligação, e o sujeito ficando após o verbo ligação. Ele fez isso por quê, meus irmãos? Se ele dissesse kai, hologos em ho, theos, colocando um artigo ali em theos, mudando a ordem, colocando o artigo para preservar o sujeito antes do verbo, ele iria favorecer o sabelianismo, ele iria dar base para a heresia de Sabélio, que dizia que só há um Deus. Jesus é Deus, porém Jesus e o Pai são a mesma pessoa. Se João colocasse o artigo ali antes de theos e mudasse a ordem só para manter o sujeito, ele iria favorecer essa crença e dizer que o verbo era o Deus, ou seja, que Jesus era o Pai. Isso iria favorecer a heresia de Sabélio, que só há um Deus, que se manifestou na forma do Pai, modalismo também, na forma do Pai, no Antigo Testamento, na forma de Jesus no Novo, e hoje age na forma do Espírito Santo. Isso é o sabelianismo, é uma heresia, que só há um Deus que se manifestou em 3 formas. Né? Se há um Deus, quando Jesus orava ao Pai, como que Jesus orava ao Pai se só há um Deus, que é Deus que veio em carne e se fez Jesus. Né? O sabelianismo é uma heresia. Se ele colocasse esse artigo antes de theos. Se ele mudasse a ordem das palavras, se ele escrevesse kai, hologos, en theos, ele estaria favorecendo o arianismo. Ou se ele colocasse o adjetivo reis ali, como eu disse, kai, hologos, en reis, theos, ele estaria favorecendo o arianismo, ou seja, que é a crença diária, que Jesus é um semideus, é um Deus menor, ele foi criado, ele é uma criatura, não tem nem definição direito, parece que ser um Deus menor, então há mais de um Deus. Então ele tem que não ser Deus. Então aí, por isso que fica esse malabarismo, é divino, não é divino, é Deus, não é Deus, para poder tentar encaixar essa crença que só há um Deus, que é o Deus Pai, que Jesus é um Deus menor, ou talvez nem é Deus, essa é a ideia deles, ao forjarem, mudarem, adulterarem essa tradução. Mas João não quis dizer isso, João tinha no mínimo 2 opções para dizer isso, ele não usou nenhuma delas. E ele já não usou essa ordem de palavras para poder não favorecer, mudando nem a ordem, nem colocando, acrescentando o artigo, para não favorecer nem a heresia do sabelianismo, nem a heresia do arianismo. E como ele não escreveu acrescentando o adjetivo, não trocou a ordem das palavras, ou não trocou a ordem e acrescentou um artigo em theos, então ele quis escrever kai, theos, en hologos, ou seja, favorecendo o que? A doutrina da Trindade, que é o que ensinamos e pregamos, ou seja, que Jesus é Deus, que ele é Deus, o Espírito Santo é Deus e Deus Pai é Deus, os três compõem um único Deus. É difícil de explicar, as palavras faltam
para significados corretos, que pegamos significados que temos no dia a dia e colocamos aplicando a Deus e fica um pouco complicado, mas é como se Deus fosse um ser composto por 3 pessoas, composto pelo Pai, pelo Filho e Espírito Santo, ou seja, só há um Deus que é formado por Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a doutrina da Trindade, por isso que João escreveu dessa forma, Kai, Theos, en ho logos. Era isso que João queria dizer. Esse era o propósito principal de João, por isso que o Espírito Santo conduziu João, a pena de João, aqui você vai escrever dessa forma, com o predicativo antes do verbo copulativo, e o sujeito aqui com o artigo Kai, Theos, en ho logos. Essa é a forma. E o verbo era Deus. Isso que eu quero que você escreva. E foi assim que João escreveu, favorecendo ali e deixando claro a doutrina da Trindade. E alguns TJs ainda não aceitando isso, essa regrinha que é identificada na língua grega, porque o vídeo está ficando longo, mas uma língua morta, a gente identifica as regras nela olhando os usos que os autores fazem de determinadas palavras, determinados vocábulos, ou seja, antes do verbo, depois do verbo, quando coloca antes do verbo está sem artigo, quando coloca depois do verbo está com artigo, esse uso que vai se repetindo, quando identificado, nota-se que ali há uma regra grega, como essa regra é a regra de Cowell, a regra de Granville-Sharp, e a gente vai identificando como a ocorrência e a recorrência dos usos, identificando aqui há uma regra. E os TJs, insatisfeitos com toda essa argumentação, dizem, não, Cowell errou, é uma mentira essa regra de Cowell, ela não funciona, ela não vale, essa regra não tem nada a ver, a regra de Cowell é uma mentira, ela não vale. Porque Cowell viveu ali em 1900, Ernest Cadman Cowell, se não me engano, ele viveu de 1901 a 1974, pertinho de nós aqui. Não, Cowell errou, isso é uma mentira, isso é um erro, é um engano, a regra de Cowell não vale. Só que eles esquecem de mencionar uma citação que eu gosto muito, de alguém que disse essa frase há 500 anos, e essa pessoa disse o seguinte: a falta de um artigo vai contra o sabelianismo e a ordem das palavras vai contra o arianismo. Quem disse isso? Martinho Lutero, ou seja, Martinho Lutero na Reforma Protestante em 1517, por volta de 1517, disse que ele diz o seguinte: a falta de um artigo vai contra o sabelianismo e a ordem das palavras, que eu acrescento aqui a ausência do adjetivo reis, vai contra o arianismo. Isso é simples, fácil de se identificar, de se notar, ou seja, João queria dizer, e o verbo era Deus, Kai Theos en ho logos. Jesus é Deus. Não há nenhuma tradução possível para esse texto que não seja essa, e o verbo era Deus. E por isso que eu digo que a TNM fez uma adulteração grosseira desse texto. Veja aí a TNM, o texto de João 1.1, na tradução de 1963, está assim: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, com D minúsculo. Depois, na de 1987, eles mudaram e colocaram assim: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era entre parênteses, Deus, com D minúsculo. E já na última, agora em 2013, a adulteração ficou perfeita, que eles estavam tendo dificuldade com suas doutrinas, eles dizem: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, tudo junto, Deus com D minúscula e o já fora do parênteses. Isso é uma adulteração. Quando a gente compara as traduções da TNM, a primeira de 1963 e a última de 2013, a gente vê que vários lugares foram mudados para tentar inferir isso. Até João 4, tu és um profeta, eles, na antiga tá tu és profeta, agora tá tu és um profeta, para tentar inferir que essa regra não existe. Então essa é uma adulteração clara, é uma adulteração que não leva em consideração o texto, não respeita a vontade de Deus, o que Deus quis dizer, e o verbo era Deus. Isso que ele quis dizer. E a pessoa que faz uma tradução diferente dessa não tem respeito nenhum para com a palavra de Deus, para com as regras, com o idioma grego, com toda a estrutura do idioma grego, e não tem respeito para com o Espírito Santo, que foi quem inspirou João a escrever dessa forma. E desconhece ou finge desconhecer as outras formas que João poderia ter usado para dizer que o verbo era um Deus. Esse vídeo ficou um pouco longo, fique na graça de Cristo e que o Espírito Santo de Deus nos mostre a mim e a você toda a verdade, que possamos entender que quem morreu na cruz do Calvário por mim e por você não foi uma mera criatura, e sim o Criador do Universo, que sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é Deus. Porque essa doutrina, que é uma doutrina estranha às Escrituras, é mais ou menos como uma frase que eu vi essa semana, que a sua casa está pegando fogo, suas crianças estão dentro da casa, você vai chamar o vizinho, salva minhas crianças. Se Jesus não for Deus, Deus Pai é um Deus impotente que fez isso. Pegou a criatura, não vai lá e salva minhas crianças lá porque eu não posso entrar. Ou seja, se Jesus não for Deus, Deus é um Deus impotente. Ele tem que criar Jesus para salvar a humanidade. Jesus tem que criar todas as coisas, porque sem Jesus nada que foi feito se fez. Sem esse vizinho as crianças não seriam salvas. Então é uma doutrina estranha, uma doutrina que não demonstra o caráter do nosso Deus, a pessoalidade, a personalidade do nosso Deus. Então Jesus é Deus.